Durante a 6ª temporada de Incrível Mundo de Gumball, há um episódio em que a Nicole, a mãe do personagem principal, se encontra com seus pais, que não via há anos. A última vez que se viram foi durante uma grande briga, e desta vez não foi diferente, levando a uma discussão violenta e brutal, que dura até o final do episódio, resultando na separação deles novamente. Enquanto esse ciclo duradouro e doloroso continua, o episódio anterior é sobre a Anaís, a irmã de Gumball, que de tanto bater em sua testa devido à estupidez de sua família, acaba danificando seu cérebro e o encolhendo. E o episódio antes desse se trata de fanfics e shippings sendo trazidos para o mundo real do desenho. Cara, isso é muito errado! Não sei como esse dia pode ficar ainda mais estranho, mas aqui vamos nós. Sempre apreciei o Incrível Mundo de Gumball por sua versatilidade. É um daqueles desenhos que podem ser bobos e divertidos sempre que quiserem, mas que ainda tem a capacidade de te envolver profundamente nos momentos emocionais e te prender. Depois da leveza da primeira temporada, é quando realmente começamos a experimentar questões mais sérias, mergulhando nos sentimentos e nos dramas internos entre os personagens. O episódio Os Pais é o melhor exemplo disso. À medida que o desenho avançava, vimos toda a vida de Nicole e Ricardo, e como isso moldou Gumball no que ele é. É uma jornada tão bonita que eu sinto que os torna um dos casais mais carismáticos já vistos em um desenho animado. Os pais da Nicole nos foram apresentados na 5ª temporada, e só o vimos depois na 6ª temporada. Quando falamos de pais, entramos muitas vezes em um tema delicado, porque os pais da Nicole, por exemplo, foram péssimos pais em muitos quesitos. No entanto, sempre quiseram o melhor para a filha deles. Entretanto, esse controle exagerado fez com que Nicole se separasse deles. Inclusive, eles foram realmente essenciais para o desenvolvimento do relacionamento de Nicole e Ricardo. Mas, para entendermos melhor isso, precisamos mergulhar mais a fundo em 2 episódios, resultando nos 2 episódios mais lindos e bonitos do desenho. Preparados para verem isso comigo? Então curta o vídeo, porque isso me ajuda demais, e não se esqueça de se inscrever no canal com o sininho ativado. Isso faz com que o YouTube recomende mais vídeos bons como esse pra você. Então vamos lá. No episódio Os Pais, começamos imediatamente com uma cena de luta em um supermercado, onde as crianças estão tentando colocar doces e salgadinhos no carrinho, e Nicole precisa se defender com os seus combos nível 5 estrelas. Esse início serve para dar uma perspectiva sobre o comportamento de Nicole, e claro, já sabemos que ela sabe lutar e que seus níveis de poder são insanos. Mas logo depois disso, ela tenta encontrar uma alternativa mais barata e saudável para os alimentos que as crianças querem. O que ela faz? Fareja uma promoção. A família de sua mãe sempre teve essa super habilidade de economizar dinheiro. Olha só 20 centavos a caixa toda. Os tempos eram mais fáceis na época. Se você era homem e não minoria e vivia confortável com a ameaça constante de aniquilação nuclear. Como as coisas mudaram, né? Isso mostra Nicole como a principal disciplinadora da família, logo antes de conhecermos as pessoas que a moldaram dessa forma. Ei! Essa é a nossa comida pro mês que vem! Soltar, dona! Nós vimos primeiro! Primeiro! Pai? Mãe? Conheçam Daniel e Mary, os pais de Nicole, que a criaram com um nível extremo de rigidez. Esta é a primeira vez que os vemos pessoalmente. A última vez foi na 5ª temporada em um flashback, onde a Nicole está correndo para sua aula de karatê, mostrando que herdou seu temperamento e problemas de raiva do pai, e seu impulso competitivo da mãe, que está sempre a julgando. Nicole, nós temos que conversar sobre o seu boletim. Mas eu só tirei EA. Aqui não. Gênero. A F é de feminino. Ser garota não é desculpa. Esse argumento acaba com a militância. Essa mulher, gata, está de parabéns. Também sabemos que os pais dela não aprovavam nenhuma decisão de vida que ela tomasse por conta própria. Eles tentavam impedir que ela visse o namorado ou fizesse qualquer coisa que ela quisesse. Tratavam a criação como um jogo de The Sims, tentando controlar cada movimento da Nicole. Assim que completou 18 anos, Nicole se separou dos pais para reconstruir uma nova vida com Ricardo. Esta é a primeira vez que ela os vê pessoalmente em 20 anos. Sendo assim,
as crianças acham que seria uma ótima ideia convidá-los para jantar. E devo dizer que eu realmente amo essa cena do carro, porque Nicole começa a se preocupar, ficar ansiosa e duvidar da sua família, logo aqueles que tentaram a afastar de sua vida atual. E bem quando ela chega no ponto de ruptura, a única pessoa que traz de volta a realidade, como sempre, é o Ricardo. Por que você é dura assim por dentro? Eu acho que é um jeito de me proteger, mas você tá certo. Eu vou tentar me abrir mais. Ai, obrigada, Ricardo. De nada. Mesmo que ele não estivesse tentando amenizar a situação, o Ricardo sempre consegue ser um ótimo marido. Então o jantar começa e eles finalmente têm essa conversa emocional, onde começam a expor por que realmente se amam e... Desculpa, isso não aconteceu. Na verdade, é um clima extremamente pesado entre Nicole e seus pais. Para tentar animar a todos e aliviar o clima, o Gumball entra na conversa e tenta fazer uma piada. Oi, que tal uma piada? Eu gosto de café do mesmo jeito que eu gosto de piadas, do jeito que eu gosto do meu café. Eu não gosto. Eu tenho um probleminha. Eles começam a aumentar o clima emocional e Nicole e seus pais começam a jogar pratos violentamente e a gritar um com o outro. Ricardo explica às crianças que eles estão brigando porque, na verdade, não sabem quem está errado. Eles continuam gritando e discutindo sobre coisas que aconteceram desde aquela separação. Em vez de ficarem satisfeitos ou falarem sobre qualquer coisa do presente, eles simplesmente preferem discutir sobre algo do passado. Você sabe que a situação está feia quando até o Ricardo percebe isso, mas os dois estão tão cegos pelo ódio que simplesmente continuam se atacando sem nenhum objetivo em mente. O resto da família decide ouvir as duas partes sobre o motivo da raiva. Do lado da Nicole, é fácil entender por que ela está estressada e brava. Ser confrontada pelas pessoas que foram a razão dela ter se afastado em primeiro lugar, enquanto tentam afundar o casamento e a vida que ela construiu para si mesma só porque acham que ela poderia ser melhor. Vocês sempre se decepcionaram comigo. Só porque te amamos, querida. Não, porque sempre colocaram expectativas bizarras em mim. Desde o momento em que nasceu, Nicole era alguém que se esforçava demais. Meus parabéns aos pais. É uma... diretora? Eles queriam que ela se tornasse presidente, médica, advogada ou CEO. Não essa mãe sobrecarregada com um emprego mal remunerado e uma família praticamente disfuncional. Sem mencionar o seu marido infantil e estúpido, a razão pela qual os pais dela odeiam tanto o Ricardo foi mostrado naquele episódio da 5ª temporada que mencionamos antes. Vamos falar sobre isso em detalhes. No episódio As Escolhas, durante um jantar difícil para Nicole, onde tudo está um caos, onde toda a cozinha está chamando pela comida e Ricardo, o pai, também não tá ajudando, Nicole perde a paciência e se pergunta como a sua vida chegou a esse ponto, como as coisas ficaram tão ruins e desorganizadas. Ela olha para o homem responsável por tudo isso e tem um flashback de como conheceu Ricardo. Nicole precisou sair correndo do carro dos pais e ir para o torneio de karatê, mas enquanto corria, todos queriam algo dela. Seus pais queriam que ela ganhasse, mas nem sequer disseram que a amavam. E não esqueça! Eu sei, mãe. Eu também te amo. Não, eu ia dizer segundo lugar é o primeiro lugar dos perdedores, mas pode ser. Ai. Sério, eu não acredito que ela esteja tão fechada a ponto de não conseguir dizer 3 palavras pra Nicole. Não, tudo bem, a essa altura, se eu fosse a Nicole, eu já tava planejando colocar esses dois no pior asilo. Ok, pior é demais, talvez no mais barato, de preferência financiado pelo governo. Ela passa por todos os caras que ela encontrou, ou queriam que ela se aproximasse, ou se submetesse às suas causas, ou apenas a objetificavam, e o único cara que ela acabou conhecendo que não queria nada disso era... Olá, pode me ajudar, por favor? Eu sou o Ricardo. Eu acho que não tinha outra alternativa. Nicole. Ricardo não achava que Nicole precisava mudar quem ela era ou fazer qualquer coisa que ele quisesse que ela fizesse. Ele realmente deu a ela muitas coisas que ninguém mais poderia. Fez ela rir, pensar sobre a sua vida e, pela primeira vez, questionar por que estava fazendo o que estava fazendo, se não queria fazer aquilo. O que você faria se fosse eu? Se eu fizesse o que você faz, eu dormiria até os 40.
Não, o que eu faço com a minha vida? Pode começar a viver. Ricardo foi a primeira pessoa a fazer Nicole se sentir humana, ou acho que, no caso, uma gata. E apesar da desaprovação dos pais de Nicole, ela decidiu ficar com ele para construir uma nova vida, enquanto os dois lentamente perceberam que eram perfeitos um para o outro. Isso levou a uma noite mágica onde, opa, um bebê. Nicole ficou grávida de Gumball fora do casamento, o que basicamente significa que o bebê nasceu de pais que não eram casados. Isso é algo mal visto, especialmente algo que os pais da Nicole definitivamente não aprovariam, mas a Nicole e o Ricardo acabaram fazendo isso funcionar. Durante o casamento, inclusive, os seus pais não foram e descobrimos o motivo no episódio Os Pais, onde eles estavam discutindo sobre as coisas terríveis que ambos fizeram um para o outro. Nicole os mandou para um lugar totalmente isolado, porque os pais dela tentaram arranjar para ela um encontro com um advogado. Mas, voltando, o estilo de criação de Nicole que vemos na 4ª temporada, no episódio As Origens Parte 1, começou sendo meio rígido, definitivamente muito mais do que Ricardo. Mas também percebemos aqui, e durante todo o desenho, que Nicole nunca tenta forçar os seus filhos a fazer algo que eles realmente não queriam fazer, ou empurrava-os para qualquer caminho que eles não achavam certo. Em sua maioria, ela apenas garante que eles permaneçam saudáveis e não morram. Por outro lado, o Ricardo tenta fazer com que sejam imaginativos e livres, e os dois formam uma dinâmica realmente boa e criam um vínculo familiar para criar as crianças mais felizes que puderem. Mas Ricardo também é um desleixado, então os pais de Nicole não se importam com nada disso. Tudo que eles se importam é conseguir que Nicole esteja com alguém com um nível de renda mais alto. O que mais eu podia fazer? Vocês sempre foram contra o Ricardo. Vocês nunca acharam que ele era bom pra mim. Isso não é verdade. E enquanto a discussão continua e esquenta ainda mais, começamos a ver memórias de diferentes pontos da vida da família até o presente, com os conflitos começando desde a infância, quando os pais de Nicole a colocaram em todas as atividades extracurriculares ao mesmo tempo. Foi falta, doutora Nicole. Por quê? Não era luta de karatê, era ensaio do clube de teatro da Madame Butterfly. Depois disso, vemos quando ela era adolescente, lidando com seus problemas de raiva e fugindo da casa para ver o Ricardo. Sem falar da vez que você roubou nosso carro para ver seu namorado e parou no tribunal. Opa! Depois, há um vai e vem sobre coisas que acontecem quando os dois estiveram separados por 20 anos. Por isso mandaram pra mim e pro Ricardo os papéis de divórcio nas nossas primeiras bodas? Não, foi porque você me mandou panfletos de asilo nos meus 50 anos. Com purpurina. Mas só porque vocês tentaram mandar o Ricardo pra Guatemala. Eles sempre tentam dar o troco um no outro, para que assim fiquem quites, mas acaba que durante esses 20 anos, ninguém sabe como começou. Não, isso foi depois. Eu não me lembro. Eles chegam a um ponto que já desabafaram tudo o que conseguem lembrar, mas ainda assim, aquele sentimento de ódio persiste, e eles quase continuam o ciclo. Nicole diz que estavam melhor separados e acabam se afastando, mas há muito em jogo aqui. Então, o Gumball tem um dos seus melhores momentos na série, e até admite antes de fazer isso, que é meio piegas. Ele começa a cantar uma música sobre a verdadeira situação. Desculpas não vão disfarçar as cicatrizes que vão ficar. Enquanto Nicole recolhe os pedaços de sua caneca quebrada, percebe que os fragmentos de seu relacionamento com os pais ainda estão espalhados por anos de brigas. Porque pensando bem, por que ela está pegando essa caneca quebrada? Porque se não pegar, há uma chance de que ninguém mais o faça, e os pedaços ficarão ali, se tornando um problema ainda maior e podendo machucar pessoas no processo. Ambas as partes não perceberam por muito tempo que era exatamente isso que estava acontecendo entre eles. Além disso, há um olhar que Nicole compartilha com sua mãe enquanto sai pela porta. Dá pra perceber o quanto a mãe de Nicole se importa com ela, sem mencionar que ela é a única metade dos pais que disse em voz alta que ama Nicole, mas parece que essa sua percepção sobre o que era amor e sucesso está confusa, o que mantém as duas distantes. A direção tem que mudar pra no remorso não afundar.
Você precisa só frear pra dos seus erros se livrar. Gumball define o tom imediatamente e fica bem sério, deixando claro que está falando sobre quando eles não terão mais tempo, sobre a morte. Os três não podem continuar assim, como se tivessem todo o tempo do mundo. Desculpas não vão disfarçar as cicatrizes que vão ficar. Se não dá pra perdoar, procure doar. Conforme a verdade do problema começa a pesar sobre ambas as partes, eles veem pequenos resquícios do passado ao redor que nunca realmente pararam para apreciar. Estavam tão cegos pela raiva que essas memórias começaram a desaparecer bem debaixo de seus narizes. Pra que esse jogo errado de discutir quem é culpado? Memórias vão se apagar a cada dia se afastar. Quando você tira as memórias boas e ruins e olha para essa situação, tem uma família que foi separada por opiniões divergentes sobre o que queriam para o futuro, levando a décadas de idas e vindas. E tudo levou a um final onde uma garota nunca consegue mostrar aos pais que ela realmente superou tudo e que está bem, feliz e bem em sua carreira, mas ao mesmo tempo é também sobre um pai e uma mãe que nunca tiveram a chance de ver a sua filha se tornar uma adulta feliz. Isso é algo que todos os pais desejam, mas infelizmente alguns nunca conseguem presenciar. Mesmo que um deles assumisse a culpa, isso não mudaria nada. As memórias ainda estariam lá, a raiva ainda estaria lá. E só porque alguém assume a culpa por algo, não significa necessariamente que sente remorso pelo que fez. Isso só levaria a mais raiva, mais imposições de outros estilos de vida, mais discussões e mais do mesmo ciclo. Solte o peso que não deixa você voar. Tudo o que precisam fazer é pisar no freio, e felizmente todos perceberam que o final desejado não seria essa separação e mágoas restantes de um passado já superado. Essa música acabou se tornando uma das minhas favoritas da temporada e de toda a série. Eu fiquei surpreso que uma música tão madura tenha vindo do Gumball. Você realmente resumiu a relação deles e ajudou a se reunirem. Como é que é? Não era sobre eles, era sobre os presentes de Natal que eles devem. O quanto seu eu do passado controla quem você é agora? Essa pergunta continuava surgindo na minha cabeça enquanto eu os via discutindo, e sinto que é isso que a série estava tentando comunicar. Para muitas pessoas, quando algo terrível acontece no passado, elas podem começar a sentir que de alguma forma foi culpa delas, mas de quem foi a culpa não importa mais. Esses sentimentos só trarão raiva. A única coisa que realmente importa agora é curar e seguir em frente, porque no final das contas, se dermos ao nosso passado muito poder e gastarmos todo o nosso tempo presente olhando para trás, poderemos acabar caindo direto de um penhasco. E é isso, o fato de que os pais da Nicole ainda estarem vivos e serem capazes de falar com ela já é uma bênção. Isso mostra como o passado colocou uma venda grossa em todos eles, impedindo-os de enxergar isso antes. Acho que essa é uma mensagem muito bonita e importante para tantas pessoas hoje em dia que não conseguem deixar de sentir nostalgia ou querer voltar aos tempos em que tudo era mais simples, ou pensar em como poderiam ter sido bem-sucedidas se apenas tivessem feito isso ou aquilo. Acho que realmente este é um dos melhores episódios que já fizeram em termos de diálogo e peso narrativo para concluir a história de um dos personagens principais, colocando enorme peso emocional durante a trajetória de Nicole e finalizando com uma resolução digna de um Oscar, tornando esse episódio o clímax final e o mais bonito de todo o desenho. Logo, tudo o que me resta dizer é: se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir até aqui, e eu separei esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Não esqueça de hypar o vídeo e eu te vejo lá. Tchau, tchau!